Dia após dia, a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos seguido. Amém, meus irmãos? Querido, louvado seja Deus por tudo que já ouvimos da parte dele nessa noite. Queremos dar continuidade à série de mensagens sobre os heróis da fé, os homens e mulheres de Deus que estão inseridos na galeria da fé de Hebreus capítulo de número 11. Nessa feita nós iremos falar sobre Noé, a fé que protege a família. Abra sua Bíblia, por favor, livro dos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7. Todos que trouxeram a Sagrada Escritura, fique com ela aberta. Seja um crente bereano. Você já ouviu essa expressão? Paulo, quando chegou em Bereia, ele estava ministrando a palavra de Deus. Enquanto o apóstolo Paulo ministrava a palavra, os bereanos analisavam para ver se tudo que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. E a gente precisa examinar tudo que se fala no altar para saber se está de acordo com a Sagrada Escritura. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 11, verso de número 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a... Queridos, nessa noite iremos discorrer um pouco sobre a fé que desafia a razão, a lógica estabelecida no mundo. Todas as vezes que nós falamos sobre fé, estamos falando sobre um toque do sobrenatural naquilo que é humano. Deus age por intermédio da fé. Como eu já ensinei neste altar, a fé ela não altera a Deus. A fé ela recebe o que vem de Deus. É como se fosse uma encanação que recebe do mar a água que já está correndo. A encanação não altera o mar, mas ela dá acesso para que o mar flua através dela. Assim é a fé. A fé ela acessa o sobrenatural de Deus, mesmo em torno de circunstâncias improváveis. E essa é a circunstância que Noé está vivendo. Quando a gente olha para Noé, Noé é um dos grandes exemplos de fé na Bíblia Sagrada. Ele viveu uma época de grande corrupção, onde o ser humano estava totalmente corrompido pelo sistema que reinava naquela época. Havia uma regressão espiritual naquilo que Deus havia estabelecido para o ser humano. E você vai lembrar que nós não estamos tão distante da criação. Gênesis capítulo 6 ainda está muito próximo de Adão, de Eva, da criação perfeita. Porém, o ser humano está cada vez mais se afundando no pecado e entrando em estado de corrupção espiritual e regredindo espiritualmente. É nesse cenário que Noé estabelece a sua fé. É um cenário tão profundo, espiritualmente devastado, que se você abrir a sua Bíblia, abra ela, Gênesis, capítulo 6, versículo 5.
Primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Abra a Bíblia, irmão. O texto sagrado declara que era grande a maldade na terra. E que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era má continuamente. Você está vendo o que o texto está falando? O texto em hebraico, ele está falando de uma corrupção total e progressiva. Ou seja, ela não estava diminuindo, ela estava crescendo, ela estava se alastrando pelo mundo conhecido. Havia um crescimento na corrupção espiritual tão grande, que é interessante, porque o texto diz que até a imaginação dos seus pensamentos eram má continuamente. Imaginação aqui, no hebraico, é ister, e aponta para a formação interior do ser humano. O que isso quer dizer, pastor? Que interiormente o homem estava totalmente corrompido. A questão, pastor Adriano, já não era mais o externo, era o interno do homem, que estava totalmente corrompido. Irmão, isso é uma das piores coisas que pode acontecer. É quando o nosso interior já está totalmente corrompido, ao ponto do exterior não influenciar mais em nada. Porque existem pessoas que às vezes estão em um ambiente santo, agradável, perfeito a Deus, mas o seu interior já está tão desregulado espiritualmente que ele não suporta mais a santidade de Deus. Ele não suporta mais nem a palavra ser ministrada. É o que o apóstolo Paulo diz: nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E é esse tempo que nós estamos vivendo, igreja. É um tempo tão difícil que a palavra, ela cria comichão nos ouvidos das pessoas. A santidade incomoda esse mundo. Por quê? Porque não é o externo, é internamente. Eles já estão corrompidos internamente. Então toda atitude espiritual que você tiver, eles vão zombar, eles vão criticar, eles vão apontar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não se preocupe com o externo. Transforme o externo com aquilo que Deus depositou dentro de você. Não é o ambiente externo que vai mudar quem você é. É aquilo que há dentro de você que vai mudar ambientes que você chegar. Se o ambiente é sujo, é pecaminoso, o que você vai carregar para aquele ambiente vai ser uma limpeza espiritual. Você já notou isso? Que tem pessoas que chegam em determinado lugar e o lugar é transformado por essa pessoa. Já notou isso? Isso tanto para bom como para ruim, né, irmão? Tem gente que chega, irmã Flávia, e torna um ambiente pior, não é? Mas tem gente que chega e torna um ambiente melhor. Ele chega falando de Jesus, ele chega contando testemunho. Eu estava aí em irmã Isis esses dias, estava me contando o testemunho do irmão dela. Irmão, como aquilo me alimentou, como aquilo alimentou a minha alma, como eu saí mais fortificado. Por quê? Existem pessoas que transformam o seu dia só pela presença dela, só por aquilo que ela fala. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: ambientes vão ser transformados por aquilo que você carrega. Assim diz o Senhor. Tem dores que Deus curou ela para servir de testemunho para a tua vida. Tem processos hoje que doem em você, mas no tempo certo vai ser o teu maior testemunho. Deus vai usar eles.
para curar pessoas, para sarar pessoas. Amém, meus irmãos? Porém, o mundo de Noé era um mundo que estava afundado no pecado, ao ponto das pessoas estarem totalmente corrompidas interiormente. Mas não só isso. Abra a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 6. O texto sagrado diz: arrependeu-se de haver feito na terra, e isso lhe pesou no coração. Vamos repetir esse texto, que esse texto é muito forte. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. É interessante notarmos aqui e compreendermos que o arrependimento atribuído a Deus aqui não indica mudança de caráter ou erro divino na criação, não. Pois a própria Escritura declara que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. A própria Escritura declara isso. Então o arrependimento de Deus aqui não quer dizer uma mudança de caráter. Trata-se de uma linguagem. Escute bem isso. A linguagem aqui é antropopática. O que isso quer dizer, pastor? É atribuições de sentimentos e emoções humanas atribuídas ao divino. Ou seja, todas as vezes que um homem queria atribuir uma emoção a uma ação de Deus, ele usava essa figura de linguagem. Isso não quer dizer que Deus tenha mudado. Quando a Bíblia diz que Deus se entristeceu, a linguagem é a mesma, antropopática. São linguagens de emoções atribuídas ao divino. Deus não muda seu plano eterno, irmãos. Eu vou repetir de novo. Deus não muda o seu plano eterno. Deus não tem plano B. Porque tem pessoas que falam que quando o homem caiu, iniciou o plano B de Deus. Não, o plano de Deus sempre foi um só. Porque Deus não erra, Deus não tem plano B. O plano de Deus, ele é único. Único. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Nunca. Então, o dilúvio não é um plano B de Deus. É um plano estabelecido por Deus. E nós iremos entender isso durante a ministração da palavra. Só que a parte mais forte desse texto é quando o texto diz: e isso lhe pesou no coração. Isso, o autor sagrado está falando acerca de Deus. Quando Deus contempla o estado arruinado espiritual da humanidade, o texto diz que isso lhe pesou o coração. Sabe o que isso mostra? É que o relacionamento de Deus conosco não é meramente jurídico. Não. É um relacionamento onde Deus tem uma relação com o ser humano. Então todas as vezes que a gente sai do projeto divino, isso pesa no coração de Deus. Porque Deus não nos vê apenas como criatura dele. Deus nos vê como filhos dele. A vontade de Deus para a nossa vida é que vivamos uma vida alinhada com aquilo que ele quer para nós. Oh, irmão, todas as vezes que Deus olha para um ser humano jogado na sarjeta, jogado no pecado, totalmente desconstruído espiritualmente, isso pesa no coração divino. Porque o projeto de Deus para as nossas vidas, o pensamento de Deus para as nossas vidas é que vivamos em paz. E a palavra paz
no seu radical shalom, quer dizer nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu sei que tem coisas que você carrega hoje por causa do erro de outros, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a paz de Deus chegar na sua vida, tudo vai procurar o seu devido lugar. Você pode declarar isso para alguém nessa noite? Declare: quando a paz de Deus chegar. Não, declare mais forte: quando a paz de Deus chegar, tudo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar novamente. Tem coisas que estão faltando na tua vida. Tem coisas que estão quebradas na sua vida. Mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não é esse, minha filha, não é esse, meu filho, o projeto para a sua vida. O que eu quero é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu tenho a totalidade da promessa para realizar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nosso Criador, nosso Pai, Ele não é indiferente à condição humana. Não. Deus, Ele se relaciona com o ser humano. Existem escolas filosóficas que ensinam que Deus criou, eles acreditam que Deus criou o ser humano, mas Deus está distante dessa criação. Os arianos por muito tempo ensinaram isso, que embora Deus tenha sido o Criador, Ele não se relaciona com a sua criatura. Mas o que a palavra nos ensina é diferente. Ele criou, mas Ele também se relaciona. O salmista diz: é Ele que se inclina para ver quem está no pó. Eu vou repetir de novo. É Ele que se inclina para ver quem está do pó. E do monturo Ele ergue o necessitado. Oh, aleluia. Ô irmão, faz uma reflexão nessa noite. Quantos estavam no monturo, no lixo, jogado, e Deus levantou, deu um banho no Calvário, e hoje está limpo pela presença de Deus. É porque Deus está caminhando com a sua criatura. Enquanto ela está olhando para Ele, Ele está criando as oportunidades de restauração para a sua criatura. Deus não está distante de nós, Ele está perto de nós. Ele contempla o nosso estado, Ele contempla a nossa situação, e é poderoso para nos resgatar, para nos transformar, para tirar da garra dos vícios qualquer um que está aprisionado. Deus é poderoso. Deus pode. Esse é o estado que a humanidade está. Mas sabe o que acontece? Noé é uma ruptura de fé. Noé é uma ruptura espiritual nesse estado de corrupção da humanidade. Por quê, pastor? Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Texto sagrado diz assim: Noé, porém, achou o que, igreja? Achou graça aos olhos do Senhor. Irmão, isso é poderoso. Porque o texto vem fazendo uma declaração de corrupção da humanidade. O texto vem mostrando o sentimento de Deus sobre a humanidade. O texto vem mostrando uma humanidade que está totalmente corrompida pelo pecado. Só que a ruptura acontece no verso 8, quando o texto diz: Noé, porém, achou graça. Graça. Oh, aleluia. Achou graça aos olhos de Deus. O termo graça aqui indica favor.
Favor para quê, pastor? A gente por muito tempo entendeu a graça errado. Porque a gente pensava que a graça era um livre acesso onde a gente poderia pecar, errar, cometer erro e ela iria nos cobrir. Mas a graça não é isso. Isso é a hipergraça, uma doutrina diabólica que tem se inserido em algumas igrejas onde está se ensinando a libertinagem espiritual, onde tudo se pode, tudo é permitido e não há nenhuma cobrança. A graça não é isso. O que é a graça, pastor? A graça, ela te potencializa a não pecar. Ela eleva o teu nível espiritual. Quando você é alcançado pela graça, o pecado já não faz mais sentido para você. E eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente passa a ter uma vida perfeita, não. Porque você vai cometer erros, eu irei cometer erros, mas a gente tem nojo dos erros que a gente comete. A gente não suporta o pecado, a gente repudia o pecado. Essa é a graça. Quem é alcançado pela graça não consegue viver uma vida comum. Eu vou repetir de novo. Quem é alcançado pela graça não consegue viver uma vida comum. Não julgue as pessoas por aquilo que você vive com Deus. Cada um tem uma experiência diferente aqui com Deus. Irmão, tem gente que aqui no culto não fala línguas estranhas, não dá glória, não pula. Mas quando chega em casa, fecha a porta, entra no quarto, dobra o joelho. Quando dobra o joelho, o céu chega perto. O seu relacionamento com Deus é você e Ele. Deus não nos mede por aquilo que nós somos na coletividade. Não, irmão, não. Se fosse assim seria muito bom. Deus nos mensurar, nos medir por aquilo que nós somos aqui seria muito bom. Porque aqui todo mundo se veste bem, aqui todo mundo se comporta, mas é na tua intimidade com Ele que o Pai te encontra. É lá que Deus olha para você e diz: eu achei graça nela. Eu achei graça nele. E sabe o que isso quer dizer? É Deus dizendo: eu vou potencializar ele. Eu vou potencializar ela. Para quê, pastor? Para ser uma ruptura nesse sistema. E quando tem alguns que estão se inclinando e caindo, você vai ficar de pé. E quando tem lares que estão desmoronando, a tua casa vai ficar de pé. E quando tem vidas sendo atacadas pelo inimigo, a presença, a graça vai bloquear todo o ataque do inimigo na tua vida. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: isso não é sobre nós. Graça não é sobre nós. Não. Graça é favor. Favor se faz a quem não merece. Até porque quando a graça nos alcançou, nós estávamos mortos espiritualmente. Morto fala, irmão? Vou perguntar de novo. Eu acho que tem gente que está vendo espírito. Morto fala, irmão? Não. Morto anda, irmão. Morto toca, irmão. Então como é que a gente iria andar pela graça? Como é que a gente iria caminhar em direção à graça? É possível? Não. Como é que a gente ia pedir, pastor Cláudio, pela graça? É possível? Não. Porque a gente estava morto. Mas ele olhou a gente no nosso pior estado e disse: eu quero você. Eu quero você. Eu vou te mergulhar na minha graça. Está escrito: não foi vós que me escolheu, foi eu que escolhi a vós.
e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a escolha de Deus não foi por causa da tua roupa, a escolha de Deus não foi por causa do teu linguajar, a escolha de Deus não foi por causa da tua santidade, porque você estava morto. A escolha de Deus foi por causa da misericórdia dele, que te viu jogado em charco de lodo e disse: eu quero para minha obra, eu quero para o meu reino, eu escolhi para minha casa. Ninguém pode se vangloriar aqui, irmãos. Eu vou repetir de novo: ninguém pode se vangloriar na graça de Deus. Ninguém. Noé achou graça, e quando ele acha a graça, algumas coisas acontecem na vida dele. Vamos ler? Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo. Primeira coisa que acontece depois da graça. Porque antes da graça nós estávamos mortos. Depois da graça, Noé se torna justo. Essa justiça aqui não é ausência total de pecado. Não, irmão. Mas uma vida alinhada com Deus, marcada por obediência e fé. Vamos falar? Essa justiça, mais forte, essa justiça está alinhada com Deus, marcada por obediência e fé. Ser justo aqui é estar alinhado com Deus naquilo que Ele quer nas nossas vidas. Você já se perguntou? E essa é uma pergunta para te confrontar nessa noite. Você já se perguntou o que é que Deus quer da sua vida? Não me responda, mas converse com Ele nessa noite. O que Deus quer de você? O que Deus te chamou para fazer? Qual a tua missão divina na terra? Porque ser justo é entender o que Deus quer de nós e obedecer. Mesmo quando for contra tudo e todos. Porque tem gente que vai olhar para você obedecendo a Deus e vai dizer: tá louca. Enlouqueceu. Esse negócio de ser crente enlouqueceu ele. Mas não é. Você recebeu um chamado divino e resolveu obedecer a esse chamado. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o Deus que te chamou vai caminhar contigo dentro desse projeto. Você não está de pé nessa noite por causa das tuas habilidades de escape, por causa das tuas ferramentas, estratégias, inteligência. Você não chegou até onde chegou nessa noite porque você é melhor. Não, foi porque o Deus que te chamou, Ele caminhou lado a lado contigo, dizendo: não temas, eu sou o teu Deus, não te assombre, eu estou contigo. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Irmão, sabe o que acontece nas nossas vidas? Posso falar, igreja, sim ou não? É que às vezes Deus tem um projeto para nós, Deus tem um plano para as nossas vidas. Mas quando as coisas ficam difíceis, a gente quer colocar os nossos planos na frente do plano de Deus. Não dá certo. Não dá certo. Nunca dá certo. Todas as vezes que você vê uma batalha espiritual na tua frente, não muda a rota. O que é que eu faço, pastor?
busca ferramentas espirituais para vencer ela. Todas as vezes que uma barreira espiritual aparecer na tua frente, não muda a rota. Deus colocou aquela barreira para te fortificar. Deus colocou aquela barreira para te dar mais força, mais estratégia. O que eu faço, pastor? Busca ferramentas espirituais para derrubar aquela barreira. E Deus vai te liberar nessa noite ferramentas espirituais para crentes que estão vivendo batalhas espirituais. Irmão, batalha espiritual você não vence no grito. Você não vence na discussão. Você não vence sabendo quem é mais inteligente da casa, quem tem mais argumento. Você vence na oração, no jejum, na consagração, pedindo socorro a Deus. Quer vencer essa batalha hoje? Começa a falar com Deus essa noite. Deus, me dá ferramentas. Deus, me dá ferramentas para vencer a batalha a favor dos meus filhos, para vencer a batalha a favor do meu marido, da minha esposa. O problema, irmão, é que quando a gente se alinha com a justiça de Deus, a gente entende o mundo espiritual. Aí a gente entende o que Paulo falou. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue. O que isso quer dizer, pastor? Não é contra as pessoas. Não é. Eu não estou lutando contra as pessoas. Quem esperar aqui eu fazer evento, evangelismo, pensando em outra denominação, vai esperar sentado, porque em pé cansa. Que a minha luta não é contra a denominação, não é contra pessoas. É contra o que, pastor? É contra o mundo espiritual, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já tem guerra demais espiritualmente para estar procurando outras guerras. Todas as vezes que alguém quiser vir guerrear contra você, faça como Davi fez. Davi está indo em direção ao gigante. Quem é o alvo de Davi? O gigante. Quem é o alvo de Davi, igreja? Vou perguntar de novo. Quem é o alvo de Davi, igreja? O gigante. E Davi está indo em direção a ele. Aí quem se aproxima? Os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi eram o alvo dele, igreja? Não. Aí já vem os irmãos de Davi dizer: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Zombando de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. O texto sagrado diz: e desviando-se dele, seguiu em direção ao gigante. Aleluia, aleluia. Davi não deu nem atenção, irmã Ana, para quem estava criticando. Quem está te criticando não merece nem a tua atenção, irmãos. Vai batalhar com o gigante que se levantou, porque nesta noite Deus vai te dar estratégia para ele. Diga para alguém que está do seu lado: não gaste energia. Não, irmão, diga mais forte, com fé: não gaste energia com quem está te criticando. Vai derrubar este gigante, porque é o gigante que vai te dar acesso ao propósito divino. Deixa quem quiser falar, quem quiser caluniar, quem quiser evitar mentira. Meu alvo não é carne nem sangue, é o mundo espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Só lhe dizer uma coisa aqui essa noite. Deus já tinha dado a estratégia a Davi para vencer o gigante. Já tinha dado. Porque Davi estava alinhado com a justiça de Deus. Deus deu o que a Davi? Um seixo, tirado do ribeiro. E seixo não é pedra, irmão. O texto diz que não foi uma pedra, foi um seixo. Qual a diferença, pastor? É que seixo é pedra lavrada, lisa. E seixo se encontra no fundo do ribeiro. Davi mergulhou para pegar o seixo e levou até o gigante. Só tinha uma abertura na armadura de Golias.
era no capacete. E foi onde o seixo acertou. Deus nessa noite está te dando a ferramenta certa, que vai derrubar esse gigante que está te afrontando. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Tem gigantes que está perturbando a tua mente, perturbando a tua casa. Já faz 40 dias e você não sabe o que vai fazer. Recebe a ferramenta de Deus agora. Isso. Recebe a estratégia de Deus agora. Porque de pé ele não vai ficar. Deus está adestrando as tuas mãos para a peleja, para a guerra nessa noite. E está dizendo: quando você dá o primeiro passo, eu estou contigo. Justiça é isso, irmão. A gente está alinhado com a vontade de Deus. E o texto continua. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Era homem justo e perfeito. Perfeito em quê? Em suas gerações. E andava com... Ó, irmão. Primeira coisa que a gente precisa entender. A palavra perfeito aqui no original é tamim. E não significa impecabilidade, mas significa integridade. A palavra no original é diferente da nossa palavra no português, porque perfeição no português quer falar de completude, mas no hebraico fala de integridade. O que é isso, pastor? É que o que Noé era na frente das pessoas, ele era no oculto. Traduzindo para os dias de hoje, o que Noé era na igreja, ele era em casa. Porque tem gente que tem dupla identidade, né, irmão? É o agente duplo do Senhor. Na igreja ele é bonito, organizado, educado. Quando chega em casa, mal educado, agressivo. Os antigos contam uma história que o filho estava vendo o enterro do pai, que era presbítero da igreja. E quando ele estava vendo o enterro do pai, que era presbítero, o pastor estava elogiando o presbítero. Quem passava elogiava. Criança inocente, né, irmão? Fala a verdade. Tocou na saia da mãe e disse: mamãe, vai ver se é papai mesmo que está lá no caixão. Porque estavam elogiando tanto o homem, que ele não conseguia conhecer, pastor Adriano, aquele homem que estava dentro do caixão. Tem gente que é assim, né, irmão? O texto, quando diz que não era perfeito, quer dizer que ele era íntegro, irmão. O que você é aqui, seja na sua casa. O que você é aqui, seja no seu trabalho. O que você é aqui, seja no seu círculo íntimo. Sabe por quê? Deus se agrada de quem é íntegro. Não quer aparentar uma santidade aqui, e quando chega em outro ambiente se transforma como se fosse um crente camaleão, se adaptando aos ambientes. Deus te chamou para ser santo aqui, ser santo no trabalho, na faculdade, na escola. Seja íntegro. Seja íntegro. E sabe o que o texto diz? Que Noé, ele era perfeito na sua geração. Vamos ler, irmão, vamos ler. Gênesis 6 e 9. Abre a Bíblia, fica com a Bíblia fechada não, crente. Era homem justo e perfeito em suas. Sabe o que isso quer dizer? Que a geração de Noé via a integridade dele. Via. Porque tem gente que diz assim: não, Deus sabe quem eu sou, mas o povo tem que saber quem você é também. Tem gente que arruma briga com todos os vizinhos da rua,
Chega lá, não fala com ninguém. Pode nem pedir vasilha emprestada por milagre, porque não fala com ninguém. E ainda vem dizer para mim, mas Deus sabe quem eu sou, pastor. Mas o homem tem que dar testemunho de você, crente. Eu não estou falando de gente que tem coisa pessoal com a gente, né? Porque tem gente que não suporta a crente mesmo. E é uma coisa pessoal dele. Mas todo mundo falando daquela pessoa, irmão. Pelo amor de Deus. O texto diz que Noé, ele dava exemplo entre a sua geração. Irmão, tem gente que está te observando e está dizendo, aquela ali é uma mulher de Deus. Aquele ali é um homem de Deus. Aquele é diferente. Tem alguma coisa que ela carrega que é diferente. Oh, glória. Seja íntegro no meio da sua geração. Seja íntegro. Porque a integridade, ela gera a comunhão com Deus. O texto diz que Enoque, ele andava com Deus. E andar aqui, Noé andava com Deus. E o andar aqui é alinhamento de direção, ritmo de propósito. Noé não apenas acreditava em Deus, ele caminhava com Deus. E como é bom caminhar com Deus. Como é bom caminhar com Deus. Deus está à procura nesses últimos dias de pessoas que estejam dispostas a viver um relacionamento tão profundo com Ele, que não queira mais caminhar sozinho, que não queira mais dar um passo sozinho, mas queira dar um passo depois que Deus fizer a trilha para ele. Andar com Deus é esperar Deus ir na frente, preparando o caminho. Ô irmão, eu vou lhe dar um conselho pastoral nessa noite. Todas as vezes que você tiver um projeto de vida, apresente no altar, apresente a Deus, apresente em oração. Sabe por quê? Quem vai na tua frente, preparando os recursos, preparando o caminho, é Deus. Talvez nem recurso você tenha para o projeto, mas se Deus colocou no teu coração, é porque você está andando com Ele. E quem anda com Ele, presbítero Adeilton, não consegue pensar nas coisas naturais mais, está pensando nas coisas sobrenaturais. É por isso que tem sonhos que Deus te entrega que não cabe dentro de você, porque não é projeto seu, não é sonho seu, foi gerado na eternidade e Deus te entregou. Deus te entregou. Ô irmão, eu conheci uma irmã uma vez que ela tinha o marido jogado no alcoolismo e nas drogas, aprisionado no alcoolismo e nas drogas. E ela, toda vez que vinha para o culto, ela trazia a Bíblia dele, e ele nunca vinha para o culto. Ela sempre trazia a Bíblia dele, e uma vez ela pediu permissão ao pastor, disse: pastor, deixa eu colocar essa Bíblia no púlpito. Parece loucura, né, irmão? Porque essa Bíblia é do meu marido, um dia ele vai sentar aí do seu lado, pastor. Tinha gente que olhava para ela e dizia para ele: que mulher louca. Hein, pastor Cláudio? Ah, que mulher louca. O marido dela está se drogando, se prostituindo agora, e a mulher botando a Bíblia aqui no púlpito. Ela disse: pastor, eu posso colocar todo o culto, a Bíblia no púlpito, porque um dia o meu marido vai pregar nesse púlpito e vai sentar do seu lado, pastor. Deus teve um encontro com o homem, irmão. Deus quebrou o homem todinho, botou na UTI e disse para a mulher: mulher, não vai morrer, eu vou quebrar e vou restaurar. Não é para a morte, é para a glória do meu nome. Passou 6, 7, 1 ano dentro da UTI. O homem se levantou com a sede de fazer a obra, começou a evangelizar. Depois de 3 anos de crente, foi consagrado a presbítero. A Bíblia já não vinha só, a Bíblia vinha com ele e ia para o púlpito. Sabe por quê? Quando a gente está alinhado com Deus, Deus nos dá projeto que não é nosso, nasceu no coração dele. Olha para alguém que está do seu lado e diga: se prepara.
Não, diz mais forte. Se prepara. Quem anda com Deus anda pelo sobrenatural. Deus vai resgatar pessoas de garra da prostituição, de garra do alcoolismo, do garra dos vícios. Mas o que é teu e ninguém vai tomar. Deus faz. Ei, camanda rabagação, né? Deus está nos convidando nessa noite a caminhar com Ele, irmãos. A andar com Ele contra toda a lógica desse sistema pecaminoso, contra toda a lógica desse mundo. Deus está dizendo: caminha comigo, porque os meus pensamentos é maiores do que os teus pensamentos. Caminha comigo. Quando nós começamos a andar com Deus, Deus lhe dá um ato profético. Quem anda com Deus ativa o sobrenatural. Noé está andando com Deus. Aí Deus vai lhe entregar um projeto. Só que o projeto que Deus vai entregar a Noé não é apenas um projeto físico, é um ato profético. Por quê, pastor? Noé construiu uma arca. A arca não é apenas um projeto físico, mas é como se Deus estivesse falando para aquela geração que rejeitava Ele, que havia uma porta de escape no meio daquela geração. Irmão, cada martelada de Noé naquela arca era como se fosse um brado de Deus para aquela geração: eu irei julgar o pecado dessa humanidade. Mas o meu julgamento não vai vir sem a minha misericórdia. Eu estou construindo um ponto de misericórdia. Porque Deus não julga ninguém sem a misericórdia dele ser revelada àquela pessoa. E o próprio Deus disse para Moisés: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, Moisés. Não adianta, irmão. Não adianta contender com Deus. Está vendo a gente aqui? Estamos servindo a Ele, sim ou não, igreja? Estamos adorando a Ele, sim ou não, igreja? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus é tão misericordioso que tem gente que está hoje na mesa de um bar, totalmente drogado, se prostituindo, e Deus já está vendo ele aqui nesse púlpito. E você vai dizer: mas naquele ano fulano estava ali, já está ali. Aí Deus vai dizer para você: eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Tem pastores nesse exato momento que está com um fuzil AR-15 na mão, numa boca de drogas, traficando, e Deus já está olhando para ele e dizendo: vai ser o meu missionário, vai ser usado por mim. Eu vou usar para libertar, eu vou usar para transformar. Tem gente que está no presídio nessa noite, porque já matou tanta gente, e Deus está dizendo: é um vaso escolhido na minha mão. Está passando pelo processo, mas quando sair do processo, eu vou usar. E quem é eu e você para questionar isso a Deus? Deus olhou para Paulo. Paulo era perseguidor de crente, irmão. Paulo estava pegando carta, inspirando morte. O texto não diz se ele matou ou não, mas eu acredito que ele já tinha matado muito crente. Paulo, ele viu a morte de Estevão,
É tanto que quando Paulo se converte, tem gente que olha assim, vou nada. Isso é um intruso no meio dos crentes. Paulo foi julgado pelos crentes da igreja primitiva. Vou nada. O povo se afastava de Paulo porque achava que ele estava infiltrado. Aí Jesus se revela para Ananias e diz: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ei, me camandará bagaço. E eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pelo meu evangelho. Se Deus escolheu, quem somos nós para questionar, irmãos? Se Deus entregou o projeto, quem somos nós para questionar a Ele? Glória, pois, a Ele, que não nos vê com as nossas fraquezas, que não nos viu nos nossos dias maus. Glória, pois, a Ele, que escolheu vasos de barro para colocar tesouro, para que a excelência seja dele e não nossa. A arca de Deus que o Eterno entregou a Noé é um ato profético para aquela geração. É Deus falando para aquela geração. É Deus dizendo: o mundo está prestes a ser destruído, mas existe um ponto de salvação, um ponto de socorro. Irmão, troque a sua visão sobre a arca de Noé hoje, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Olhe para ela como um projeto espiritual de Deus. Por que um projeto espiritual? Vamos entender isso? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Não vai dar para terminar essa mensagem hoje, mas terça-feira, se Deus não voltar, nós iremos concluir essa mensagem. Gênesis 6 e 14. Quem dá ordem para Noé fazer a arca não é um engenheiro, não é um pensamento que flui da mente de Noé. É por isso que eu lhe digo: em tempos de corrupção espiritual, em tempo de batalhas espiritual, espere o projeto que Deus vai lhe dar. Não adiante-se com o seu projeto. Espere a estratégia que Deus vai lhe dar, porque a estratégia de Deus é infalível, irmão. Eu escuto gente dizendo que a estratégia de Deus é melhor. Não, a estratégia de Deus não é melhor. A estratégia de Deus não falha, é infalível. O que Deus entrega para você não faz curva. É infalível. Aí Deus diz para Noé, Gênesis 6, 14: faze para ti uma arca de madeira de gofe. Farás compartimento na arca e a revestirás de que, igreja que está com a Bíblia aberta? E a revestirás de betume por dentro e por fora. Primeira coisa que me diz que a arca é um projeto espiritual: o betume. Por quê? O betume aqui vem da mesma palavra de expiação. O que isso quer dizer, pastor? Isso é um ato profético. Quando Deus manda betumar a arca, Ele está dizendo que a arca não vai afundar por causa do betume que está em torno dela. Expiação aqui é sacrifício. Quando Noé betuma a arca, ele está apontando para o sacrifício de Cristo, que nos betumou espiritualmente. O sangue de Jesus nos betumou, fechou todas as aberturas para que o mundo não entrasse. Se estamos de pé hoje é por causa do sangue do Cordeiro. Vou de novo. Se estamos de pé hoje é por causa do sangue do Cordeiro.
Se a tua casa está de pé, é porque nos umbrais da porta tem o sangue do Cordeiro. Quando o mundo está empurrando para entrar, o sangue bloqueia, está betumado, está protegido. O sangue selou, o sangue deixou impermeabilizado. Não dá para entrar. Tem sangue na tua família. Sangue de quem, pastor? De Jesus. Tem uma marca na tua casa. A marca de quem, pastor? De Jesus. O diabo, quando olha para você, não vê você. Ele vê o sangue que há em você e diz: não posso tocar, não dá para tocar, não dá para entrar. Está betumado. Está protegido. Primeiro, betume. Segundo, Gênesis 6 e 16. A arca tinha uma só porta. Vamos repetir? A arca tinha apenas uma porta. Olha o que o texto diz, Gênesis 6 e 16. Farás na arca uma janela e darás um côvado de altura, e a porta singular da arca porás no seu lado. Só tinha uma arca e só tinha uma porta. Vamos repetir? Só tinha uma arca, só tinha uma porta. Mais forte. Só tinha uma arca, só tinha uma porta. Deus está falando para Noé, apontando para Jesus. Quem quiser se salvar vai ter que passar por essa única porta da arca. Só tem uma arca e só tem uma porta. Quem quiser escapar do dilúvio, a porta é essa. Jesus no Novo Testamento vai dizer: eu sou a porta. Oh, aleluia! Os antigos, quando ouviram isso de Jesus, entenderam, irmão, que Jesus estava falando da porta da arca. Jesus está dizendo: quem quiser se salvar, só tem uma arca e a porta sou eu. Você já passou por ela. Você já passou por ela. Você está dentro da arca, protegido. É por isso que o mundo não suporta a gente. É porque a gente passou por essa porta e a gente está dentro de uma arca. A igreja está na terra, tá, pastor? Tá sim, mas a arca está protegendo a igreja, está guardando a igreja. Essa igreja não é comum, não é uma denominação, é uma igreja espiritual dentro de uma arca. O que é igreja, pastor? O termo igreja é eclesia no grego, que quer dizer chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo, do sistema pecaminoso. A gente está dentro de uma arca, irmã Ana, porque a gente foi chamado para fora do mundo e estamos guardados em Deus. A tua casa está guardada em Deus. Irmã Branca, a tua família está guardada em Deus. Meu irmão, a tua casa está guardada em Deus. A arca foi betumada pelo sangue e você entrou na porta e está guardado por Deus. Diga comigo, betume. Mais forte, igreja, betume. Diga comigo, porta. Terceiro, só tinha uma janela apontada para cima. Por que apontada para cima? Para Noé não ver o dilúvio, para Noé não ver a morte. Ele tinha que olhar para aquela janela que apontava para algo maior. A tua casa não pode ser porta aberta para a destruição desse mundo. Leia, pastor. Diz assim a palavra do Senhor em João 10:9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Ele é a porta. Ele é a porta. Uma única janela olhando para cima. É Deus te dando a direção dentro da arca para onde você deve olhar. Irmão, o caos pode tomar conta desse mundo, mas eu estou olhando para Deus.
destruição pode tomar conta desse mundo. Mas pastor, o senhor é inerte ao que está acontecendo. Não, eu sou guiado por uma promessa. Que antes de tudo acabar, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Eu sou guiado por aquele que me chamou. Essa terra não sai do lugar, não é destruída pelo sol, como alguns cientistas dizem, que daqui a bilhões de anos, irmão, daqui a bilhões de anos, eu já vou estar cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não acaba, não se destrói, porque quem manda na terra é Deus. É Deus. É Deus. Olha para os céus. Olha para os céus. Fale comigo, só tinha uma janela. Gênesis 7:16. Estou caminhando para o final. Próxima semana a gente fala sobre o dilúvio. Gênesis 7:16. Quando todos entram, Noé entra. Os animais determinados por Deus entram. A família de Noé entra, ao que o texto diz. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Diga assim comigo: quem fecha a porta da arca é Deus. Deus fechou por duas finalidades essa porta. Duas. Primeira, para que ninguém que estivesse fora, por misericórdia de Noé, entrasse. Porque quando a chuva começou, irmão, imagine quantos gritos Noé ouviu. Mas ele não podia abrir a porta. Quem fechou a porta foi Deus. E segundo, para que Noé não saísse da arca. Porque vai ter dias nessa peregrinação nossa que a vontade vai ser de sair da arca. Mas quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Fala para você mesmo aqui essa noite. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes o barulho dos animais te incomodou? A pressão dentro da arca te incomodou e você quis sair. E Deus disse: está fechada, minha filha. Está fechado. Está selado. Só vai sair quando as águas baixarem. Eu só abro a porta quando as águas desaparecerem. Irmão, suporta o teu processo dentro da arca. Suporta as tuas dores dentro da arca. Porque no dia e na hora ela vai chegar no Monte Ararat. Onde é o Monte Ararat? Eu não sei. Eu só sei que é perto do Senhor Jesus. Porque Ele disse: aonde eu estiver, vós estejais também. Ele vai conduzir essa arca para o descanso eterno. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro. É promessa dele. Lá a morte já foi vencida. Não tem mais aguilhões na mão da morte. Lá as doenças já foram dissipadas. Porque é para a glória e louvor dele que iremos viver eternamente com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô irmão, eu encerro aqui. A arca ela tinha 135 metros de comprimento, 20 metros de largura, se fosse nas medidas atuais, aproximadas, 15 metros de altura. Sabe o que é isso? É um caixão. Sabe por que Deus fez nessa medida? Não foi para dar velocidade. Porque o caixão não tem velocidade. Deus não queria a arca com velocidade. Queria a arca com estabilidade. Com constância.
suportando os mar bravio, a fúria do dilúvio, a tempestade. Tem gente que quer correr demais, né? Deus está falando conosco nessa noite. Eu quero você constante. Enfrentou a dificuldade hoje, venceu. Levanta amanhã, luta de novo, vence. Venceu de amanhã, levanta depois da manhã, luta de novo, vence, não para. Não para. Deus não quer com velocidade. Por quê, pastor? Porque se você olhar no projeto da arca, está faltando alguma coisa que um navio atual teria. O quê? Leme, vela. Nos aspectos naturais, irmão Gildete, o que dá direção ao navio é vela e leme. Mas não tem na arca. Por quê? Porque na tua constância, quem está direcionando a arca é Deus. Quem sabe o lugar para onde essa arca vai é Deus. Não, irmão, levante a mão para receber esta palavra. A tua vida não é guiada por lemes humanos, nem vela humana. A economia está ruim. Surgiu um vírus. Irmão, a tua vida é guiada pelo Deus Todo-Poderoso. Você só vai chegar aonde Ele quer. Você só vai para onde Ele quer. Deixa o diagnóstico negativo ser levantado. A última palavra é a do Senhor. Meu Deus. Fica de pé, igreja, vem minha. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ela. E diga assim para ela: a última palavra na tua vida, sobre a tua família, não é do juiz, não é do presidente da república, não é para o médico que te deu o diagnóstico. A última palavra é do Senhor. Quem está direcionando a tua vida é o Senhor. Ô irmão, abre a boca para adorar isso. Quando Ele quer, Ele transforma morte em vida, pastor Adriano. Vou de novo. Quando Ele quer, Ele transforma morte em vida. Quando Ele quer, Ele transforma choro em alegria. Porque a última palavra é a dEle. Adore a Ele. Adore a Ele. Isso. Se a tua vida é guiada por Deus, adore a Ele. Isso. A noite escura não pode te parar. A palavra negativa não pode te parar. A mentira não pode te parar. A calúnia não pode te parar. Quem direciona a arca da tua vida é Deus. Me peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Me ajude, igreja, a louvar. Mudar todos os planos, fazer o céu querer. Feche seus olhos onde você estiver. Fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. Aleluia. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser, e no meio
que você faz, igreja, declare. Questiona. Oh, aleluia. Questiona. Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona-o agora. Questiona-o agora. Mostre a sua fé. Se prepare, porque por muitos você já era para estar parado, mas Deus está bradando nos nossos corações nessa noite, dizendo: filha, filho, quem direciona a tua vida sou eu. Tu ainda darás muito fruto na minha obra. Eu te usarei ainda com muita autoridade na minha casa. Eu estou liberando uma autoridade de unção sobre a tua vida nessa noite. Ei, E no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar. Questiona agora. Questiona. Aleluia. Mostra a sua fé. meus irmãos, vamos orar nessa noite. Vamos orar pela família Leite, que está pedindo oração à nossa igreja. Amém? Você vai orar por sua casa nessa noite. Você que está perturbando a sua casa. Você que entregou a direção da tua arca, da tua família a Deus. Você vai orar pela família Leite e vai orar também por sua família nessa noite. Porque eu quero lhe dizer, Deus vai lhe dar a estratégia espiritual certa para sobreviver a este dilúvio. E você vai passar e vai dizer: a minha casa ficou intacta. Não existe nem sequelas daquilo que eu passei. O presbítero Adeilton vai orar por nós, vai orar pela família Leite e vai orar agradecendo o trabalho nessa noite. Oh, glória a Deus. Fecha teus olhos e ora comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus. Oh, meu amigo, oh, defa sublime Deus de chomeneia, ela é choman tu me debra sublime demas, neve de mio camarra soba de me chovesa, delebra deve a série minúbria, Senhor. Onde tiver um lar, ó Deus, necessitado de Ti, entra Espírito Santo e assopra nesta casa. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em o nome de Jesus, onde tiver um lar que deseja, Senhor, que a Tua presença se faça presente. Nessa noite nós te pedimos, ó Deus,
Sopra, meu amigo Espírito Santo. Sopra nesta casa que está precisando de ti, ó Deus. Sopra no meio dessa família, Senhor, que precisa de ti. Essa família que está te clamando nesse momento. Deus, nós cremos no poder que é em tua palavra, na ministração que for administrada pelo teu servo, e sabemos que tu és o Deus de já. E por isso nesta noite, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, opera o milagre no meio do teu povo, Senhor. Oh Deus, não deixa a gente questionar, Senhor, mas deixa a gente te adorar nesta noite. Que nós possamos entender, Senhor, o que é que tu queres para nós nesses últimos dias, ó Pai. Pai, nós te louvamos pela palavra, te louvamos por essa graça que tu tem derramado no meio da tua igreja. Ó Deus, que cada um que aqui está saia renovado pelo poder da palavra, Senhor, que tu nos deste nessa noite, que for ministrada aqui nesse altar. Senhor, que cada um de nós possamos pegar a nossa parte e guardar em nossos corações. Oh Deus, a tua igreja foi alimentada pela tua palavra, e eu sei o que nessa noite o Senhor está derrubando o gigante e está fazendo um milagre. Receba a força nessa noite, receba a graça de Deus, receba a unção do Espírito Santo, seja renovada. Você que nunca mais falou em línguas estranhas nessa noite, em o nome de Jesus, abre a tua boca e Deus vai te renovar agora. E você que não é batizado em crer, abre a tua boca, Jeová quer te batizar. Receba fogo do céu, receba fogo do céu, receba renovo de Deus. Oh Pai, leva-nos em paz, como em paz o Senhor nos trouxe nessa noite, em o nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora para todos sempre. Todos dizem, fale com o seu irmão e diga: Deus já te deu a estratégia nessa mão.